tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Pessoal, aproveita agora, início do vídeo, para não esquecer, se inscreve aqui no canal, se inscreve. Eu trago conteúdo assim, ó, fresquinho para vocês. Bora lá? Pessoal, eu vou falar de política hoje, mas, devido às circunstâncias, é sobre a política brasileira, óbvio. Então, eu estou falando a respeito da política de um país democrático, de um sistema capitalista, ok? Então tá, estamos combinados assim. Eu tenho duas cositas para falar para vocês a respeito da política brasileira. Duas coisas. Primeiro, política não é partido de futebol, tá? Por que eu digo que política não é partido de futebol? Gente, na tenra idade a gente já escolhe o time do coração. E a gente torce para esse time, normalmente, para o resto da vida. Não importa as bobeiras que esse time faça. Não importa os anos a fio que a gente fica sem ganhar um título. A gente vai torcer para esse time. Até sempre. Política não é assim. Política existem candidatos que nos apresentam propostas. E eu vou falar aqui principalmente no âmbito federal, tá? Por que no âmbito federal? Porque é o que abrange mais o país. Vamos no âmbito federal. O candidato, ele tem um programa que ele apresenta. Eu, como eleitor, vou me identificar com o candidato A, candidato B, ou candidato C, ou D, ou E, não interessa. Eu vou me identificar com algum candidato. Se, por sorte, o candidato que eu escolhi for eleito, ele tem que pôr em prática as promessas que ele fez durante a campanha. Caso esse candidato não cumpra nada do que foi prometido durante a campanha, de que me vale? Ah, esse candidato é de direita. Eu sou de direita. Mas o candidato, ele não cumpriu com as tuas demandas. Por que tu vai continuar defendendo alguém ou pronta a votar novamente nesse alguém que não cumpriu com as tuas demandas, com os teus interesses? Tá entendendo? Então, futebol é uma coisa, política é outra. Essa era a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês. E tem uma segunda coisinha que eu tenho que dizer para vocês. Talvez todos que estejam me ouvindo falar, ou a maioria, ou nem tanto, tenham em mente que votem nos seus candidatos. Nos seus candidatos. Mas eu tenho uma coisinha para contar para vocês. No Brasil, desde 1888, desde a nova Constituição, pós-ditadura, o brasileiro, ele não vota no candidato que vem ao encontro das suas necessidades. Não vota não. Eu não estou falando, gente, de eleições fraudadas, eu não estou falando isso. O candidato que se elege é aquele que ganhou o maior número de votos. Pronto.
Mas quem deu esses votos não necessariamente cedeu o voto ao candidato que realmente lhe convinha. Não é assim que funciona no Brasil. Gente, pensem bem. Olha só. O Brasil, ele não tem uma economia muito diversificada. Não tem. Mas existem nichos de interesse muito grande no Brasil. E a gente pode citar agronegócio, caminhoneiros. Pessoal, olha o tamanho do Brasil. São os caminhoneiros que levam tudo que a gente consome de norte a sul. São os caminhoneiros. É uma classe muito forte. Nós temos a indústria, que não é lá essas coisas. O sistema financeiro, que é pequenininho, coeso, prezam muito pelos seus interesses. Sindicatos, muitos sindicatos nós temos no Brasil. O varejo, tem varejo muito forte no Brasil. Nós tínhamos muitas empreiteiras, hoje já não temos muitas empreiteiras, não. Existe a classe das polícias do Brasil e, pasmem, existe a classe das milícias no Brasil. Então, toda essa gama de organizações, elas precisam de um presidente que venha ao encontro dos seus interesses. Aí, vocês acham que os sindicatos chegam para um candidato e dizem assim para ele: nós vamos votar em ti, pode contar conosco? Não é assim. O pessoal, ele se organiza de forma que os seus interesses sejam levados em consideração e chegam lá para o candidato que eles consideram talvez o mais forte, o segundo mais forte, e apresentam: olha, essa aqui é a minha demanda, nossa demanda, né? Essa aqui é a nossa demanda. Quer o nosso apoio? Quer? Então tá. Então, se tu queres o nosso apoio, tem que rezar por essa cartilha ou tem que rezar por essa cartilha. Se tu rezar por uma cartilha dessa aqui, tu tem o nosso apoio. Caso contrário, não. Feito este acordo de compadres, isso é levado para onde? Qual é o próximo passo? A mídia. Então, quem elege os presidentes brasileiros? É a mídia? Não, não é bem a mídia. É quem vem um pouquinho antes da mídia, sabe? São as categorias que mandam no Brasil. Essas categorias se unem, definem sua pauta, apresentam a sua pauta e tá ali. Quer o voto? Então tá, só que essa cartilha aqui ela vai ter que ser levada a contento. E aí entra quem? Aí entra a mídia. Entra a mídia. A TVzinha, o radinho, que a gente já conhece. Fazendo o quê? Tu, 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 tu. Nos nossos ouvidos, dia e noite, noite e dia. É assim que sempre funcionou no Brasil, gente. Sempre funcionou assim no Brasil. Sempre. Desde 1885. É assim que funciona no Brasil. Os candidatos estão aí, estão postos. Quem define a pauta desses candidatos não são eles, e sim os setores que irão, esses setores que vão eleger esses candidatos, ou A ou B. E posto, feito esse acordo de compadres, a mídia se encarrega de eleger. E ponto final.
Brasil. Ou vocês acham, por um acaso, que a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, não teria condições de acabar com as milícias? Com as milícias que tem no Rio? É claro que tem condições, mas por que vai fazer isso? Em que vai se beneficiar? Vai dar mais trabalho para o Estado. Porque onde o Estado não está presente, tem que entrar alguma coisa no lugar. Por que existem as milícias? Porque o Estado não está presente. O Estado não estando presente, as milícias entram. E o Estado deixa. Porque é um bom negócio para ele, sabe? É um bom negócio. As milícias ficam lá, tomando conta daquela parte da população para não dar trabalho, para não dar gasto, ou pelo menos minimizar os gastos. Aí de vez em quando aparece uma notícia, prenderam um miliciano. Por favor, gente, por favor, abram os olhos. Abram os olhos. É tudo tá ali, sabe? Junto, trabalhando junto, como uma máquina perfeita. Seca no Nordeste. Nossa, os Estados Unidos construíram uma cidade maravilhosa em cima de um deserto. Por que ainda existe seca no Nordeste? Por que as pessoas ainda passam fome? Não tem onde plantar. Não tem como resolver. Isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Mas aquilo se tornou uma máquina que consome o dinheiro público, que serve muito para a campanha eleitoral, e os políticos vão usando aquilo ali em seu benefício. As coisas não vão mudar no Brasil enquanto os brasileiros ficarem esperando por um salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Nunca teve e nunca vai haver. Quem tem que mudar as coisas como está posta no Brasil são os brasileiros. São os próprios brasileiros. São os brasileiros que precisam mudar essa realidade. Sabe? Mudar. Organizarem associações de moradores. As pessoas que estão insatisfeitas, que estão vendo que aquilo está errado, se reunirem. Mostrar que elas estão vendo o que está acontecendo e não simplesmente baixar a cabeça e aceitar. É assim. O que se pode fazer? É assim. Não é assim. Está longe de ser assim. E quem é brasileiro e está me ouvindo sabe disso. Então não adianta procurar. Outra coisa assim que eu acho muito estranho é manifestação. Vamos fazer manifestação. Aí todo mundo marca manifestação. Gente, manifestação por si, ela não tem efeito nenhum, em lugar nenhum. Que demanda existe de manifestação? Aqui na Europa a gente vê muita manifestação, principalmente na França. A França é campeã de manifestação. Só que quando eles vão para uma manifestação, eles vão com a pauta pronta. Isso aqui tem que acontecer ou isso aqui não pode acontecer. E muitas vezes essas manifestações faz com que o poder público mude a rota. Ele muda a rota. Porque quando se vai se manifestar contra ou a favor de alguma coisa, se tem que dizer o que eu não quero, ou o que nós não queremos, o que nós queremos. Precisa de uma pauta definida. E a única pauta definida que eu vi até hoje foi a manifestação que eu participei, que foram os cara pintada, quando a gente foi para a rua, exigir o impeachment do Collor. Aquilo foi uma manifestação com pauta
definida. Tanto que nós ganhamos. Não estou dizendo que devia ser daquele jeito. Eu era jovem, nem votar eu votava, sabe? Mas a gente já tinha aquele espírito assim, aquele espírito de porco, sabe? Porque vinha da ditadura, então a gente queria se manifestar, queria fazer, queria mudar o mundo. Mas funcionou. Na época que se considerava o correto, funcionou, tá? Embora hoje eu tenha minhas dúvidas, acho que aquilo foi também trazido pela mídia para que o povo entrasse naquele limiar de impeachment, aquela coisa toda. Mas funcionou, porque tinha um propósito. E hoje eu não vejo manifestação com propósito. Vamos manifestar. Ah, eu não uso vermelho, eu uso a bandeira, eu uso verde e amarelo. E aí? Vai se manifestar pra quê? Por quê? Gente, não tem condições não. Se vocês ficarem esperando um salvador da pátria, se sentem bem confortáveis e fiquem esperando, porque ele não vai chegar. Quem muda o sistema que a gente vê claramente que está deturbado, que está errado, é o povo. E o povo tem que se organizar. Associações de bairro, enfim, de todo lado, sabe? Tem que se organizar. Tem que fazerem pautas corretas. O que está me faltando? O que falta para minha família? O que eu preciso? E esses grupos precisam fechar pautas e ir atrás, entendeu? Ir atrás. Mudar o voto na próxima eleição. Fazer as coisas diferente, uma hora certa. Mas não. Aí a gente vê pessoas que têm, sei lá eu quantos processos em cima. As pessoas são corruptas até não querer mais. E estão se reelegendo. Eleição após eleição, sabe? Tipo, senadores, deputados, a gente fica assim, como pode? Então, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês, tá? Nenhum brasileiro deve brigar com outro brasileiro, brigar como brigam as pessoas nas redes sociais, se xingam por visões diferentes, visões de políticas diferentes. Esquerda, direita, isso não existe. Existe o bem-estar do povo, entende? E é com isso que as pessoas precisam se preocupar. E não brigar um com o outro. As pessoas precisam se unir. O que os políticos mais gostam é o que está acontecendo hoje, sabe? Todo mundo brigando, discutindo, um jurando outro de morte pelas redes sociais, querendo se enfrentar, um enfrentamento. Gente, porque tanto faz tu é de direita ou de esquerda, o que vocês querem, o que todo brasileiro quer, é a mesma coisa. Um acha que por um lado vai conseguir, outro acha que por outro lado vai conseguir, mas na verdade é a mesma coisa que as pessoas querem. Então não caiam nessa do próprio povo ficar um contra o outro, sabe? O povo tem que se unir e colocar eles contra a parede para que eles resolvam seus problemas, porque vocês estão pagando o salário deles e os elegeram para isso, para resolver o problema de vocês e não para criar mais problema, tá bom? Mas enfim, eu acho que eu precisava, assim, dessa desabafada, sabe? Dar essa desabafada por causa dos últimos capítulos que a gente tem visto aí, de insegurança, de pessoas falando que vai ter golpe, não vai ter golpe, essas coisas assim muito absurdas. Então eu acho que eu tinha que vir aqui dar meu pitaco. Já dei, pronto. Beijinhos e até a próxima!